Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a série Drácula disponível na Netflix. Mas antes de ir direto ao assunto e conversar sobre essa adaptação de Drácula, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e também, caso venha gostar do vídeo, não esqueça do like. E caso tenha um amigo em especial que gosta bastante de vampiros, do Drácula, envia também esse vídeo aqui para ele assistir e a gente conversar sobre essa série. Mas vamos direto ao assunto e falar um pouquinho sobre o Vampiro Sanguinário. A série da Netflix tem 3 episódios de mais ou menos 1h20 de duração e é falada em inglês. Mas em seu primeiro episódio, ela acontece na Hungria e na Transilvânia. Já iniciamos sabendo que o Jonathan Harker, ele está em um convento na Hungria, num convento barra igreja, e uma freira está tentando descobrir a história por trás do que aconteceu com Harker no castelo do Conde Drácula. Então ela vai até este convento para conversar com o Harker e pedir para que ele conte para ela toda a história. Aí passamos a acompanhar a chegada dele até o castelo do Conde. Drácula tá destruidíssimo no início da série e a voz dele até que é bem engraçada. Bizarro, né? Achar isso engraçado, mas tudo bem. E aí esse primeiro episódio vai mesclando entre o Jonathan contando a história e a história propriamente dita. Jonathan já chega no castelo do Drácula com moscas e morcegos por toda parte. É importante destacar que os vampiros de Drácula não são lindos, maravilhosos, que brilham no sol ou que encantam os diários da nossa adolescência, né? Vulgo Diário de Vampiro. Apesar que o Conde Drácula rejuvenescido é uma belezura, um daddy impecável, extremamente atraente. Entretanto, nem todos os alimentos se tornam vampiros. Alguns são apenas dissecados e viram mais uns zumbis sem o sangue para manter eles vivos. Enquanto isso, o Drácula só rejuvenesce. E a transformação não tem nada de glamurosa. Para o Drácula, ele acredita que a cruz é a criptonita dele, mas ainda assim não é unânime. Nem todo vampiro aparentemente pode ter pavor de cruz. Achei o Drácula bastante carismático, a freira é muito eu no rolê sobrenatural, querendo saber de tudo e acreditando em tudo, né? Melhor garantido que remediar. E a mina, no começo, ela é bem legal, tão legal quanto no livro, mas depois ela fica bem burrinha e acaba me decepcionando. Já no primeiro episódio, a história passa a se divergir bastante da contada no livro, mas ainda assim é bastante óbvio que foi baseado nos acontecimentos do livro, ou pelo menos em alguns, né? E o Van Helsing na série é representado por uma mulher, o que eu achei bastante interessante, por sinal. Mas como eu sou muito apegada ao meu Van Helsing do livro, não foi um dos aspectos que mais me agradou, mas ainda assim é bastante interessante. A série é muito mais sobre o Drácula, diferentemente do livro, que é sobre os personagens e o efeito do Drácula neles. No segundo episódio, acompanhamos já o navio que o Drácula pega para ir para a Inglaterra e quem está contando a história para a freira é ele mesmo. E uma parte interessante é que o Drácula pega os aspectos das pessoas que ele se alimenta. De princípio, nesse segundo episódio, foi curioso pra mim porque aparentemente a freira tá lá de boa escutando a história dele, sendo que ela era totalmente contra ele. Mas obviamente já nesse segundo episódio a gente vai entender por que isso aconteceu. E o povo tenta matar ele e continua tentando. Só tentando mesmo, né? E o terceiro episódio esculhamba por um caminho totalmente diferente do que conhecemos com o livro. Ele vem pra atualidade, o Drácula, né? Vem pra atualidade com computadores e celulares. E também são inseridos personagens novos na história, bastante jovens. E aí descobrimos que aparentemente tem uma fundação, Jonathan Harker, que realiza pesquisas científicas e que está à procura do Drácula. Mas essa história acaba não indo por um caminho muito interessante, porque do nada meio que estavam tão interessados, mas daí não estão mais, o que por sinal foi uma parte que me irritou um pouquinho. Eles perdem o interesse neles, sendo que a questão deveria ser muito mais científica e menos pessoal, ainda mais se você tem uma fundação. Mas enfim, né, vou deixar vocês assistirem pra gente conversar sobre. Mas uma das partes que me foi mais interessante nesse terceiro episódio é que alguns dos personagens mais jovens, dos novos personagens, têm os nomes dos personagens do livro. E admito também que me peguei rindo
muito com o Drácula no começo desse terceiro episódio. Ele é um dos senhores mais bem-humorados que já conheci. Admito que quando cheguei no terceiro episódio, eu comecei a ficar um pouquinho revoltada com os caminhos que estavam tomando, que estavam escolhendo para a narrativa da série, mas aí começou a se vincular um pouco mais com o livro e, por mais que seja de uma maneira completamente diferente, talvez não completamente diferente, mas muito diferente, ainda assim foi bastante interessante as escolhas dos roteiristas. Mas claramente não é uma adaptação nem de longe, mas dá pra se dizer que foi inspirado. Porque ele segue uma sequência de narrativa bastante semelhante ao livro, que primeiro a gente vê o Jonathan indo pro castelo, depois a viagem de navio pra Inglaterra, aí por fim tudo que acontece em Londres. Obviamente que de uma maneira muito mais atualizada e até mais engraçada, mais cômica no caso, e muito mais dark também. Tem um balanço bem interessante sobre as coisas mais sombrias e o humor. Um aspecto que eu gostei bastante da história da série é que no livro a gente não tem noção do relacionamento entre o Drácula e a Lucy. E na série a gente consegue ver um pouquinho mais sobre isso. Eles chegam a conversar e depois tem toda uma questão no final bem mais polêmica e com cremação bem tensa, por sinal, e triste também. Como eu disse antes, no livro a gente acompanha muito mais os personagens extras e não necessariamente o tal do Drácula, né, que dá nome ao livro. A gente consegue absorver mais sobre o Drácula por intermédio desses outros personagens, né, no livro, e também todos os efeitos que o Drácula acaba tendo na vida desses personagens, no dia a dia deles. E no caso da série, esses personagens que pra mim foram muito queridos na leitura do livro, eles não apareceram nos primeiros 2 episódios, né? Apenas um deles. Então foi bastante lamentável no começo, mas ao mesmo tempo também foi interessante e que pelo menos no terceiro episódio eles conseguiram inserir esses personagens que eu gostei tanto. Gostei muito da parte final em que a história acaba transformando as lendas que até o próprio Drácula acredita em besteira, o que foi bastante interessante. Tipo, o medo que ele tinha em alguma coisa, na verdade, era só coisa da cabeça dele. E eu acabei até relacionando com muitas coisas na vida real, que a gente acaba tendo medo de algumas superstições, como andar embaixo da escada, enfim, diversas outras superstições que a gente acaba se apegando e talvez não sejam assim tão verídicas, né? O número 7, o número 13, tem gente que tem pavor do número 7 e do número 13, e pelo menos pra mim é apenas um número. Ou do 666, enfim, coisas assim. Eu achei bastante diferente e interessante o final da série, porque tu vê que a conexão entre esses personagens que aparecem no final é bastante intrínseca. Eles estão, pelo menos na cabeça de quem conhece a lenda do Drácula, bastante conectados, porque um meio que lembra o outro. Quando você lembra do Drácula, você lembra do outro, do combatente, no caso. Então a gente acaba vinculando bastante esses personagens e é bastante interessante eles terminarem do jeito que terminaram. Não uma cena específica que eu particularmente não gostei, né? Que eu acho que por isso que transformaram a personagem em mulher, talvez, para satisfazer esse aspecto, não sei. Mas enfim, a lembrança, pelo menos para mim, ou a ação em si do final da série me fez pensar que esses personagens pra mim sempre foram bastante conectados, mesmo antes de eu ler o livro, né? Tanto que já criaram séries sobre o Drácula e sobre este outro personagem que eu não vou falar, mas vocês acredito que vocês vão entender rapidamente. Pra mim a série foi interessante, revoltante, mas ao mesmo tempo foi prazerosa de assistir, porque eu gostei muito do ator que faz o Drácula. O personagem é bastante carismático, bastante cômico. Eu realmente gargalhei em algumas partes. Em outras eu levei uns leves sustinhos, assim, mas nada muito grave. Então acho que é uma série ok pra assistir, né? Mas obviamente acima de 18 anos, né? No primeiro episódio eu acho que eu me assustei mais que nos outros dois. O último, pelo menos, não me assustou quase nada. Então, ou nada, né, bem dizer, mas ainda assim, como eu disse, ela é apenas baseada, inspirada no livro, não se trata de uma adaptação, né? Pelo menos do meu ponto de vista, não deveria ser considerado como uma adaptação, mas é uma obra interessante, bem curtinha, apesar de, né, é como se fosse 3 filmes, digamos assim, né, que a gente tá assistindo 3 filmes, mas são personagens interessantes, e foi bastante satisfatória. Ainda mais agora, né, que eu contei pra vocês o quanto eu admirei este livro, né, quanto eu gostei da história do Drácula.
mas eu queria ver obras do Drácula menos sobre o Drácula, mas sim sobre os personagens que me foram os pontos altos durante a leitura. Ainda assim, é uma série interessante para quem gosta do tema, mas lembrando que não se trata de vampiros sedutores e lindos e maravilhosos. É o vampiro de uma maneira muito mais nua e crua e com um pouquinho de bom humor e dark, mas com bom humor, né? Então passa a ser bastante interessante, mesmo que a visão não seja tão linda quando ele não tá rejuvenescido. Acredito que era isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre a série Drácula. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Não esqueçam de deixar o like. Um grande beijo. Tchau, tchau!